Viva, eu sou a Sofia Morgado e hoje gostaria de propor-lhe uma reflexão, aproveitando algo que tem estado muito em voga nos últimos tempos, talvez no último ano, que é o livro e o método de organização da Marie Kondo, o método KonMari. E eu gostaria de propor uma abordagem à nossa vida, ao nosso espaço interior, com a ideia do método KonMari. E este método consiste em quê? Em primeiro lugar, em fazer um destralho do nosso espaço radical, de uma vez por todas. Em vez de andarmos constantemente a ter de lidar com a tralha no nosso espaço físico, aqui aplicando ao nosso estado, ao nosso espaço mental, organizando uma única vez, destralhando uma única vez, o que consistiria em ir lá e em realmente fazer uma arrumação no nosso espaço mental, nos nossos pensamentos, nos nossos sonhos, os nossos sentimentos e emoções. E neste sentido, não só arrumar aquilo que ali está, não só destralhar o espaço, mas também criar novos hábitos. Então, fazendo para que possamos evitar uma nova acumulação daquilo que não nos é útil ou benéfico. Então, criando um novo hábito, modificando o nosso padrão de pensamento, nós podemos prevenir esta acumulação e podemos manter de uma vez por todas o nosso espaço interior mais equilibrado, mais harmonioso para o nosso benefício. Depois, Marie Kondo propõe que se organizem as coisas que nós temos por categoria e não por local. Então, essencialmente, como é que nós podemos aplicar esta regra, digamos, ao nosso espaço mental, à nossa vida interior? É que, de facto, existem situações em que nós podemos não gostar de determinado tipo de sentimentos, de pensamentos, de comportamento nosso e podemos querer arrumar aquilo, precisar de o fazer, mas se calhar mais do que por situação, por categoria, perceber como é que, de alguma forma, aquilo pode ser um padrão na nossa vida? Onde é que nós aplicamos aquele tipo de comportamento, temos? Onde é que nós sentimos aquelas emoções? E aquele tipo de pensamentos, quando é que surge? Então, podemos fazer esta arrumação, esta abordagem ao nosso espaço interior por categoria e será muito mais eficaz do que fazê-lo por local ou por situação. É preciso dizer adeus a fotos antigas, a postais de Natal, e isto seguindo aqui um princípio que é essencial no método KonMari, que é: isto faz-me feliz? Does this spark joy? Muitas vezes nós guardamos fotos postais de Natal, guardamos lembranças que não nos trazem boas memórias, que nos trazem mal-estar, desconforto. Para que guardá-las? Então nós podemos descartar, sim. Pode não ser assim tão fácil ou parecer tão fácil à partida, mas é mais do que aquilo que nos parece. E nós podemos descartar destas memórias, se não nos trazem felicidade, para que agarrarmos-nos a elas? Para que guardar aquele tipo de pensamentos ou de sensações, de memórias que não nos trazem felicidade alguma, que não contribuem para a nossa felicidade? Então, o melhor a fazermos é destralhar, é deixar ir. Da mesma forma, desapegar dos livros que nunca leu. É algo que Marie Kondo também aconselha. E pensando nos nossos objetivos e os nossos sonhos, há muitas coisas a que nos propusemos um dia fazer e que nunca fizemos. E que se calhar continuamos agarrados àquela ideia como eu devia ter feito ou eu devia fazer, e se calhar já não nos faz o mesmo sentido que fez um dia. Faz sentido destralhar estas listas, estes sonhos ou estes objetivos, se já não têm a mesma expressão na nossa vida para nós. Se é o caso, deixe ir. Já foi. Houve um dia em que pensei que gostaria de fazer, mas não cheguei a fazer e hoje em dia já não me faz sentido. A autora propõe também que nos possamos desfazer das roupas de andar por casa, aquelas roupas que nós achamos que são confortáveis ou que ainda estão boas, embora já não o suficiente para sair à rua com elas, e nós mantermos apenas para andar por casa. E o apenas para andar por casa para quê? Para que nos mantermos com aquilo que é para nós, que não nos traz felicidade, que não nos traz alegria, mas apenas mantemos ali, já não é tão agradável assim, mas
apenas pela familiaridade, porque nos é confortável, se tornou confortável para nós. Mas o suficiente não é agradável, não é aquilo que nós queremos, não traz felicidade nem alegria, mas é conhecido e por isso é mais confortável do que outras alternativas. Mas para que manter estas soluções, estas peças, estes pensamentos, crenças? Libertar é abrir espaço ao novo também, é criar um espaço mais clean, mais claro, para nos permitir ter uma maior clareza mental, uma maior clareza para observar as situações e pensar sobre elas e encontrar as soluções. Então é preciso também deixar ir estas coisas que são, não são, não geram aquela alegria e felicidade, como diz. Uma outra ideia é não guardar no armazém, sótão, garagem, casa dos pais, o que for, não guardar noutro espaço, não nos faz sentido a nós no nosso espaço e aqui, agora trazendo para a nossa vida interior e os nossos pensamentos, o nosso espaço mental, se não nos faz sentido, se não nos traz alegria, se não contribui para a nossa felicidade, para que guardar aquilo? Para não me esquecer, pode vir a ser útil. Pode nunca vir a ser e enquanto isso só causa desconforto, mal-estar. Então não precisa de estar ali. Uma outra ideia é que não é necessário gastar dinheiro com organizadores, prateleiras, caixas, porque podemos aproveitar aquilo que nós já temos. Da mesma forma no nosso espaço mental, não é preciso nós entrarmos em novas experiências, criarmos novas situações para nós conseguirmos organizar aquilo que nós já temos, para organizarmos os nossos pensamentos, não é necessário, nós podemos aproveitar aquilo que temos no momento e é o melhor, é aproveitar as circunstâncias do momento para fazer aquilo que nós precisamos fazer e aquilo que nós queremos fazer para não precisarmos de estar à espera de criar ou ter as condições ideais, porque elas nunca vão surgir. Então, o melhor momento é este momento, é o presente para fazer e aproveitando aquilo que está ao nosso alcance, aproveitando os nossos recursos do momento. Ao colocar no lugar, não é empilhar, mas deixar tudo visível. Se é algo que o faz feliz, vale a pena ver mais vezes, lembrar mais vezes. Porque guardar só lá na caixinha das memórias, no armazém das memórias, não vai ser tão eficaz na promoção da nossa felicidade. Então vale a pena lembrar aquelas coisas que nos fazem felizes, aquelas memórias, tal como as fotos antigas que nos fazem felizes e que nós gostamos de expor na parede, da mesma forma aquelas coisas que geram em nós, que vão buscar aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas memórias boas, aquelas crenças que são positivas para nós, então vale a pena manter visível até no nosso espaço exterior para que possa contribuir para a nossa felicidade. Ela propõe que não enrole as meias em bolinhas, mas que as dobre como qualquer outra peça de roupa. E de facto, as peças mais pequenas ou as memórias, os detalhes mais pequenos, por que não tratar bem deles também? Cuidar bem deles, porque se nos fazem felizes, vale a pena cuidar bem destas memórias, cuidar dos detalhes, lembrar os detalhes e guardá-los dessa forma, ou lembrá-los. Arrume e desarrume a mala todos os dias. A mala com que andamos no dia a dia. Isto porque todos os dias acumulamos, todos os dias surgem novas situações que geram novos pensamentos, geram novas respostas, comportamentos, emoções. Então nós precisamos de lidar com estas coisas diariamente, com estas situações. E aquele destralhe é geral, é radical, é uma vez, mas há este cuidado que precisamos de ir tendo no nosso dia a dia. Organizar na sequência. Isto também é importante. Marie Kondo propõe que possamos começar com as roupas, depois que vamos seguindo uma certa sequência. E de facto, isto é importante também quanto aos nossos pensamentos e às nossas memórias, porque muitas vezes nós procuramos arrumar, resolver uma situação sem dar atenção àquilo que está realmente por debaixo e que precisa primeiro da nossa atenção. Às vezes algo que mexe connosco, que despoleta determinado tipo de comportamento, é isso a que nós precisamos dar atenção, é com isso que nós precisamos de lidar para depois podermos resolver aquela situação. Então, existe muito provavelmente na maior parte das situações uma sequência a que precisamos dar atenção também.
E por último, seja grato por aquilo que está a descartar. Porque mesmo que já não nos sirva, que não traga alegria ou felicidade à nossa vida, aquela peça de roupa, por exemplo, ela não é lixo. Ou pode ser, até pode já não estar em condições para ninguém usar, mas pode ser ainda assim aproveitado para panos, para limpezas, o que for. Então, ela pode ter uma segunda vida com outra pessoa, pode ter uma segunda vida de outra forma. Ela serviu-nos para algo, mesmo que seja algo que nunca tenhamos usado e que sirva apenas para termos percebido que é algo que não combina connosco, que é algo que não nos agrada, aquele tipo de situação, aquele tipo de comportamento que outros possam ter tido para connosco, é algo que não me agrada. Nós aprendemos alguma coisa com aquilo, aquilo serviu-nos de alguma forma, ou outro tipo de aprendizagem. Então, esteja grato por isso, grato por essa aprendizagem, por aquilo que aquela situação serviu e libertando-a, deixando-a ir, porque já não é mais necessária, já não a quer mais na sua vida, no seu espaço interior. Então, estas são, digamos que, as regras do método KonMari e que podem ser, sim, faz todo o sentido, adaptadas ao nosso espaço interior, à nossa vida interior. Faz-lhe sentido? Qual é aquela que mais necessita aplicar neste momento na sua vida? Deixem embaixo nos comentários. Vamos continuar a conversa desta forma. Por hoje é só. Até breve e tenham um dia feliz.